Eu vou conversar agora com a Maria Bethânia Carneiro, da ASEC+, que é a Associação pela Saúde Emocional, que vai nos contar sobre o trabalho da associação e uma ação especial que acontece nesta tarde na Praça Doutor Blumenau, aqui no centro da cidade, entre 2h30 e 4h30 da tarde. Maria é facilitadora, programática e articuladora de projetos da ASEC e vai falar sobre como a associação atua na promoção da saúde emocional na nossa comunidade. Obrigado, Maria. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Jorge. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre esse tema que é tão relevante, né? Especialmente hoje, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, a gente poder abrir um espaço para poder falar sobre isso é muito bacana. Então, obrigado pela oportunidade. Mas muito mesmo, né? Bom, você poderia explicar para a gente, né, qual é o papel da ASEC e como essa associação atua na saúde emocional da população? Bacana, posso sim. Então, a ASEC é a Associação pela Saúde Emocional, como o Jorge já explicou. A ASEC ela atua no Brasil na promoção de saúde mental desde 2004. Então, a gente completou 20 anos no ano passado, nós estamos para 21 já. Quando a gente chegou aqui, né, a gente até brinca que era tudo mato quando a gente falava sobre saúde mental, que 20 anos atrás falava-se muito pouco ou nada sobre esse tema, né? Então, a gente foi evoluindo ao longo desses 20 anos, né, se adaptando a novas demandas, ao novo contexto mundial para falar sobre isso. Então, a gente atua, Jorge, mais especificamente oferecendo programas e soluções para desenvolvimento tanto em escolas municipais, escolas públicas, né, particulares aí do Brasil, como também em empresa, né, ações para pessoas físicas, para a gente poder falar um pouquinho sobre como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. Então, a gente tem metodologias, né, de programas que foram todos baseados em evidências, tem comprovação científica, e alguns foram desenvolvidos fora do Brasil, na Inglaterra, e a gente representa eles aqui no Brasil, e outros que a gente mesmo foi desenvolvendo ao longo desses anos. Sempre com o objetivo, o conceito que embasa todos os nossos programas de soluções é um conceito chamado conceito de coping. Não sei se já ouviram falar desse nome. Não, mas pode explicar para a gente. Conceito de coping é como que a gente lida com os estresses do nosso dia a dia. Porque os estresses, os desafios, os sentimentos desagradáveis, isso a gente não consegue evitar, né? Não. Por mais que a gente queira, a gente acorda aquela semana super determinado a não sentir raiva, não sentir tristeza, não sentir ciúme. Mas quando a gente menos espera, eles aparecem. Por conta de várias coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, por isso que a gente fala que os sentimentos, eles são todos naturais, fazem parte da gente, mesmo que eles sejam desagradáveis de sentir. E o conceito de coping, ele vem para trazer para a gente como que a gente reage, como que a gente pode, então, cuidar da nossa saúde mental, reagindo de uma forma mais eficaz aos estresses da vida. Então, esse é o conceito. E como que a gente pode fazer isso na prática, né? Se a gente tem algum sentimento desagradável, que esse sim é inevitável, mas que a gente pode fazer escolhas de como que a gente vai reagir. Então, o sentimento ele é inevitável, mas a gente escolhe como que a gente reage. E o conceito ele traz, inclusive, algumas perguntas que ajudam a gente a pensar nas estratégias, a gente chama de estratégias, de reação. Como, por exemplo, né, se eu tenho algum sentimento de raiva ao longo do nosso dia, essa raiva está aqui e eu posso escolher fazer alguma coisa para aliviar, para cuidar. E a gente faz. Naturalmente, inconsciente, a gente já faz. Todos nós fazemos, né? Tanto que quando a gente, às vezes, tem um sentimento desagradável, a gente, às vezes, vai lá e come alguma coisa gostosa para se sentir melhor, ou vai ouvir uma música, ou vai conversar com alguém que a gente gosta, vai tomar um cafezinho. Vai comprar. Né? Mas se a gente vive nesse movimento sempre de fazer coisas para se sentir melhor, mas não pensar sobre as consequências dessas ações, fica só nesse movimento instintivo e impulsivo, muitas vezes a gente tem consequências que não são boas para a nossa vida. Né? Se a gente leva um pouquinho mais para o extremo, mas que é comum, né? A gente, num movimento de raiva, por exemplo, a gente pode acabar extravasando em cima de pessoas que não deveria, né? Tendo algumas ações que não são legais. Quando a gente fala no público jovem, principalmente, né? Quando eu tenho sentimentos de ansiedade, tristeza, a gente pode falar como estratégia para lidar com esses sentimentos, numa automutilação, drogadição, alcoolismo, violência, bullying. Tudo isso é estratégia para lidar com os nossos sentimentos, mas que são estratégias inadequadas. Né? A gente sabe que trazem consequências ruins para a nossa vida. Então, o conceito de coping traz algumas perguntas que ajudam a gente a escolher melhor as estratégias para usar. E essas perguntas é a que fazem muita diferença na nossa vida e são muito simples. Como, por exemplo, o primeiro passo que a gente indica sempre é parar para a gente validar o nosso sentimento. Parece algo muito simples, corriqueiro, mas que se a gente parar para pensar nas nossas ações, a gente não tem o hábito de parar e validar o que a gente sente.
Ou, inclusive, a gente até tenta deixar para lá, né? A gente não fala sobre isso. Se alguém pergunta assim, nossa, você está com ciúme? Eu digo, não, eu não sinto isso. Né? Porque são sentimentos, muitas vezes, que são julgados. Nossa, mas você não deveria sentir, você não precisa sentir. Então, a gente, às vezes, acaba até se calando. Mas eles estão aqui dentro e a gente acaba fazendo algo para sentir melhor. Então, o primeiro passo que a gente indica, validar aquilo que a gente está sentindo como algo natural do ser humano, que faz parte da gente, que a gente não consegue excluir da nossa vida, os sentimentos desagradáveis, dar nome para esse sentimento. Então, o que eu estou sentindo aqui? Aquele aperto no peito, nó na garganta, cabeça queimando, o meu corpo às vezes está tremendo, então, assim, dá nome para isso. O que é isso que está acontecendo aqui comigo? Ah, eu estou com ciúme, por exemplo. É isso que eu estou sentindo. Então, o que eu posso fazer para me sentir melhor dentro dessa situação que eu estou agora, do ciúme? Não para resolver o problema no primeiro momento. Primeiro, para cuidar da gente, aliviar. A gente até brinca, né? Desarmar a bomba antes que ela exploda. Então, para desarmar essa bomba, o que eu posso fazer em mim? Então, se eu estou com ciúme, por exemplo, eu posso conversar com uma amiga, eu posso ficar quietinha um pouco para esperar aliviar, eu posso comer alguma coisinha gostosa, eu posso tomar um cafezinho, eu posso sair para dar uma corrida, eu posso conversar com quem gerou ciúme em mim. Então, eu posso fazer várias ações. Mas essas ações, elas têm que ser pensadas. Então, o que eu estou fazendo para me sentir melhor quando eu tenho um sentimento desagradável é algo que me prejudica? Se me prejudicar de alguma forma, de algum nível, não é uma boa estratégia para usar naquele momento, naquele contexto. E além de me prejudicar, será que prejudica alguém? Aí, para além de mim, eu já começo a olhar também para as minhas relações, para as pessoas que estão ao meu redor, se eu não estou causando algum tipo de prejuízo. Porque, às vezes, pode ser que o que eu estou fazendo não me prejudica, que eu não sinto que me prejudica, mas está prejudicando o outro, né? Então, como você trouxe, né? A gente vai lá e, às vezes, compra na impulsividade. Comprar é uma estratégia para a gente se sentir melhor, para aliviar. E pode ser muito eficaz. Mas ela tem alguns poréns, né? Como a maioria das estratégias tem. Por exemplo, se eu vou lá e compro alguma coisa e eu posso pagar, ok, tá valendo. É uma estratégia para se sentir melhor. Mas, se eu vou lá e compro alguma coisa que eu não estou podendo pagar, eu vou ter um prejuízo, né? Uma consequência ruim para a minha vida. Então, se eu consigo fazer essa avaliação, eu escolho não fazer. Mas eu posso pensar em outra coisa que eu posso fazer. Então, a compra esse mês não vai dar, porque meu cartão já está estourado. Se eu for comprar, vão me prejudicar muito. Ou prejudicar alguém, né? Se eu tiver que pedir dinheiro para alguém para pagar. Então, essa estratégia aqui não vai ser boa para usar agora. O que mais que eu posso fazer para além de comprar? Eu posso pensar em outra estratégia? Então eu vou lá e vou comer um chocolatinho. Percebe que são estratégias que a gente vai sempre dosando, né? A gente vai pensando no que a gente vai fazer na nossa vida. E esse é um movimento que esse conceito de coping estimula a gente a ir fazendo no dia a dia, em todos os contextos que a gente está, porque os sentimentos desagradáveis podem acontecer em vários momentos da vida, né? Em situações muito graves ou em situações corriqueiras do dia a dia. Desci aqui do prédio agora, alguém me fechou, me empurrou. Eu posso sentir raiva, por exemplo, ou tristeza, ou enfim, qualquer sentimento desagradável. Eu posso fazer alguma coisa ali agora. Nem que seja uma respiração profunda antes de xingar a pessoa, por exemplo, né? Porque se eu xingar, eu posso ter uma consequência desagradável. Eu fazer um movimento de respiração, já não tem. Percebe? Então, a gente tem muitas estratégias que a gente pode usar. Se perguntar aqui para você, se eu falar um pouco das minhas, a gente naturalmente já tem as nossas estratégias, né? Mas quando a gente leva isso para esse movimento de pensar sobre as consequências, a gente já está ativando uma zona do cérebro aqui, que é uma parte mais nova, né? Que é o neocórtex, que já está estimulando a gente a fazer isso mais raciocinado. E aí a gente começa realmente a desenvolver a habilidade de pensar sobre aquilo que a gente vai fazer. E isso começa a se tornar mais natural quando vira uma habilidade. Né? Se a gente fica sempre nesse movimento de eu faço uma coisa para me sentir melhor, mas eu não penso antes de fazer, a gente fica sempre nesse movimento mais impulsivo, mais instintivo do nosso homem mais velho, né? Nosso lado do cérebro aqui um pouco mais antigo. E aí as consequências a gente vai acumulando ao longo da vida. Né? E principalmente quando a gente fala de sentimentos, a gente traz o primeiro passo com a importância de validar e dar nome, porque a sociedade ensina a gente, né? Não sei vocês, mas o que a gente ouve muito falar é não validar os nossos sentimentos. É o quê? É jogar sempre para debaixo do tapete, porque a gente tem que ser forte o tempo todo, porque a gente tem que ser produtivo, porque a gente não pode parar para pensar naquilo que a gente está sentindo, porque o mundo está andando, né? Então, a gente foi ensinado desde pequeno a agir, não a parar para se cuidar. Então, esse primeiro movimento, que pode ser muito rápido e muito simples, é, primeiro, o que eu sinto. O que está me causando isso? Como é que eu posso me sentir melhor? Para depois, aí no terceiro passo, seria a gente pensar em como que eu posso resolver esse problema. E se eu posso resolver esse problema. Porque às vezes tem coisas que causam sentimentos desagradáveis na gente, mas que eu não consigo mudar. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu tenho uma planta lá na minha casa que eu amo ela muito.
e ela morreu. É uma situação que, assim, que pode me causar sentimentos desagradáveis, mas que eu não consigo mais reverter, se ela já morreu. Ah, mas eu posso comprar outra planta? Pode, isso é uma estratégia já para sentir melhor. Mas aquela planta que eu tinha, eu não consigo mais tê-la novamente, né? Estou usando o exemplo de uma planta aqui, mas a gente pode expandir para outras coisas da vida mais desafiadoras ainda, né? Mas que se eu não consigo mudar aquela causa do meu sentimento desagradável, mas que eu posso sempre cuidar dos meus sentimentos. E isso já vai ajudando a gente a ficar mais fortalecido. E sempre fazendo escolhas raciocinadas. Agora, se é algo que eu posso mudar, por exemplo, briguei com o marido. Me causa sentimentos desagradáveis, mas é algo que eu posso resolver, né? Mas que eu só vou lá tentar resolver depois que eu cuidei do meu sentimento. E isso ajuda muito a gente a cuidar da gente mesmo e também das relações que a gente tem. Porque se eu for lá e for tentar resolver, quando a gente está com o sentimento aflorado aqui, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou com alguma situação muito delicada aqui, um sentimento muito forte, a chance de eu conseguir resolver isso lá com ele de uma forma eficaz reduz muito, porque a gente vai, geralmente, né, com aquele movimento já de mais agressão, de sem cuidado, então acaba, às vezes, piorando o problema ao invés de resolver. Então, essa é a dica, sempre primeiro a gente fazer um movimento para cuidar da gente. Então, o conceito de compra, de uma maneira muito prática para a nossa vida, é isso que eu estou trazendo aqui. E todos os nossos programas de soluções que a gente atua aqui no Brasil são com base nesse conceito. E a gente tem programa já para crianças pequenas, que é o Amigos do Zip, para crianças de 6 a 7 anos de idade. Então, a partir de 6 a 7 anos de idade, as crianças já podem começar a pensar sobre isso, a desenvolver essa habilidade de pensar sobre as consequências das ações, que é algo que a gente precisa pensar o tempo todo na vida, né? E aí, quando essa criança já for adolescente, ela já vai ter um raciocínio muito mais forte em relação a isso, né? Então, a gente tem programa para crianças pequenas, aí tem para já crianças maiores, 9, 10, adolescentes. A gente tem uma outra solução que a gente chama de caixa de ferramentas, que vai para públicos diversos. Então, a gente tem várias opções aí para estar atuando em diversos contextos, que nem eu falei antes, em escola, pessoas físicas, para empresas, para que as pessoas possam, então, ir desenvolvendo habilidades para cuidar da sua saúde mental. Betânia, hoje à tarde tem uma ação aqui no centro da cidade, né? Como é que vai ser essa ação, que é uma escuta acolhedora, né? Qual é essa proposta de vocês hoje? Isso, então a gente vai estar ali na Praça Doutor Blumenau, eu e a Larissa, que é uma colega de trabalho também, atua na ASEC, e a gente vai estar ali disponível para ouvir pessoas. Quando a gente pensa no movimento de ouvir, a gente pensa assim, nossa, mas ela vai só me ouvir? Quantas pessoas têm a necessidade de falar um pouquinho sobre o que estão sentindo, sobre o que estão passando, e não encontram uma escuta genuína? Quando a gente fala escuta genuína, é porque é muito diferente eu escutar o que você está falando e não estar cuidando de você nesse momento, ou quando a gente fala uma escuta genuína, eu realmente estar ali ouvindo e interessado no que a pessoa está me trazendo, sem julgamento. Por isso que a gente chama de escuta acolhedora. A pessoa pode trazer o que ela quiser, a gente não vai estar ali para julgar, a gente vai estar ali para realmente tá dando um apoio, não dicas para resolver o problema dela, né? Porque a maioria das pessoas que querem uma escuta não precisam de dicas, mas elas precisam de o quê? De um espaço para poderem desabafar, para poder falar um pouquinho sobre o que estão passando, sobre o que estão sentindo, sem julgamento. Que é um pouco do que a terapia também faz, né? Não é esse o nosso objetivo ali, mas trazendo uma referência, né, para as pessoas se sentirem talvez mais à vontade, sendo algo que já conhecem um pouco mais, que é a terapia. A escuta acolhedora tem muito disso, a gente poder escutar as pessoas e sem julgar. O desabafo pode ser uma grande solução, né? Para algo, né? Porque às vezes só quando a pessoa se escuta, né, Jorge? Quando a gente começa a falar, às vezes sobre algo que a gente está sentindo ou está passando em voz alta, a gente às vezes se escutando já vai encontrando dentro da gente mesmo as próprias respostas. E isso é algo que acontece muito quando a gente oferece a escuta. Porque na verdade, as respostas a gente tem, né? Exato. O que a gente não consegue fazer muitas vezes é enxergar. Isso. Bom, e como é que as pessoas identificam vocês hoje à tarde aqui na Praça Doutor Blumenau? Nós vamos estar com um colete escrito assim, na frente e nas costas. Você quer conversar? Eu posso te ouvir. Então estaremos as duas com esse colete identificando para que as pessoas possam se aproximar da gente e receber essa escuta. Na tua opinião, qual é a importância, né, de ações, principalmente esse tipo de escuta? Porque muitas vezes alguém quer desabafar, mas quando chega para desabafar, só não chegar para desabafar já é julgado. Sim. Né? Olha, por que estás assim? Então já é julgado, né? O que representa uma escuta bem feita para quem está passando por um momento delicado emocionalmente?
Eu acho que primeiro tem essa sensação de que eu posso falar sobre o que eu estou sentindo sem ser julgada, porque que nem você trouxe, né? A maioria das pessoas já começam quando eu chego para falar assim, nossa, eu não estou bem. Ou a pessoa já dá 3 passos para trás, porque ela não está realmente disponível para ouvir, ou ela não tem tempo, ou até mesmo ela já começa a julgar, falar assim, nossa, mas você está triste só por causa disso? Mas você não precisa se sentir assim, ah, nossa, terminou o namoro, amanhã você já está com outra pessoa, sabe? Então, assim, vem muito julgamento, e quando a gente começa a expressar, e entenda, a gente não faz isso para inibir a escuta, a gente faz porque a gente quer ajudar. A gente acaba tentando dar dicas, tentando tirar a pessoa daquela dor, porque a gente quer ver ela bem, a gente acaba querendo ajudar, mas de uma forma que a gente, às vezes, não sabe como fazer. Então, quando a pessoa começa a ouvir isso, ela já começa a se sentir inadequada. Nossa, mas se eu não deveria estar sentindo, por que eu estou sentindo? Então, ela começa a se calar e começa a ficar com isso tudo dentro dela. Então, o que eu entendo como o maior objetivo dessa escuta é a pessoa sentir que existem espaços que ela pode falar. E algo que eu acho que é muito importante é a gente trazer um pouco mais de visibilidade para esse movimento da saúde mental. Que a gente ainda tem muitos estigmas relacionados à saúde mental, né? Sim. Que é coisa só para tratamento, para quem realmente não está bem. E se a gente for parar para pensar, nenhum de nós está completamente bem na nossa saúde mental. Temos as nossas questões, temos os nossos desafios. E a gente poder falar abertamente sobre isso, a gente começa a naturalizar esse movimento. De como que a gente pode falar, de como que a gente pode escutar, que é um movimento muito importante, e deixar isso um pouco mais natural. Que dicas você deixaria, né, para aquelas pessoas que convivem com pessoas que emocionalmente têm facilidade de ficar abaladas, ou vivem abaladas, ou estão abaladas, que quer ajudar, mas que não se atravesse, né, no querer ajudar, né, que é essa vontade de querer ajudar não atrapalhe ainda mais emocionalmente o outro. Eu acho que algumas dicas que eu poderia dar é, primeiro, evitar esse julgamento, né, que a gente entender que cada um tem a sua régua de dificuldade. Às vezes, o que é de uma dificuldade para mim muito grande e eu estou sofrendo por isso, para outra pessoa que está ouvindo não é uma dificuldade. E aí, naturalmente, ela vai medir a dificuldade pela régua dela. E vem naquela fala, né? Mas você está triste só por causa disso? Eu já passei por isso e estou bem e tal, e superei. Então, a gente não tentar usar a mesma régua nossa para medir a dificuldade do outro, entender que ela tem a régua dela e que se ela está assim, sofrendo por causa disso, é natural. Está tudo bem, ela pode sofrer. Então, a gente fazer esse movimento e dizer, ok, se está sentindo triste, a gente pode sentir triste mesmo, é normal. Então, primeiro, naturalizar o sentimento. Segundo, a gente tentar não oferecer respostas para a pessoa. Ajudar ela a pensar nas próprias respostas, oferecendo perguntas. Como, por exemplo, o que você pode fazer para se sentir melhor quando se sente assim? Estimulá-la a buscar as próprias respostas, porque a gente tem as nossas estratégias, né? Tanto eu, quanto você, quanto todas as pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, eu, quando me sinto triste, eu gosto de sair para correr. Aí eu vou falar para o Jorge o seguinte, Jorge, já que você está sentindo triste, vai sair para dar uma corridinha. E, às vezes, para o Jorge isso não vai funcionar. Para ele não faz sentido. E aí, quando a gente tenta oferecer uma dica, pode ser que não funcione e a pessoa também já se feche. Não queira mais nem falar sobre isso, porque você me deu uma dica que não ajudou em nada, né? Então, a gente, quando oferece perguntas, a gente está abrindo a possibilidade da pessoa pensar naquilo que faz bem para ela. Então, o que você pode fazer para se sentir melhor? Isso te prejudica? Prejudica alguém? Ajudar ela a elaborar o raciocínio e fazer as próprias escolhas. Quando a gente oferece as perguntas, ao invés das respostas, a gente está desenvolvendo a autonomia da pessoa. Ela começa a pensar por ela mesma. Porque a gente não vai estar sempre ao lado das pessoas, né? Quando ela estiver numa crise, quando ela estiver chateada, quando ela estiver com raiva. E se a gente começa a oferecer as perguntas, ela consegue fazer esse raciocínio quando ela estiver sozinha também. Quando ela desenvolve essa habilidade, né, do pensar. Que bom. Dicas bem importantes. Maria Bethânia Carneiro, muito obrigado pela tua participação. Fica Obrigada. A dica para quem estiver hoje à tarde aqui no centro da cidade, né, entre 2h30 e 4h30 da tarde, na Praça Doutor Blumenau, né? Perfeito. Muito obrigada, Jorge, pelo espaço. Eu conversei com a Maria Bethânia Carneiro, facilitadora programática e articuladora do projetos da ASEG, que hoje à tarde vai estar com atendimento ali na Praça Doutor Blumenau, né? Elas vão estar identificadas com um colete, né, informando: quer conversar? Posso te ouvir. E você senta, conversa com esse atendimento, que é realizado pelo Dia Mundial da Saúde Mental.